convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Com o texto extraído do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23, nós abrimos esta programação com este apelo, com este convite de Deus aos seus filhos, aos homens. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Logo pelas primeiras frases do versículo 23, nós já percebemos que o que converte é a repreensão. Convertei-vos pela minha repreensão. Todas as vezes que Deus quer levar uma pessoa, um homem, uma nação ao arrependimento para encontrar perdão de pecados, Ele não consegue fazer isso sem repreensão, exortações. Por isso que toda verdadeira mensagem, ela sairá recheada de repreensões, exortações. Como diz a Bíblia em 1 ou 2 Timóteo, capítulo 4, pregues a palavra em tempo ou fora de tempo, redargue-as, ensines, exorte, com toda longanimidade e paciência. Mas a Bíblia diz, redargue-as, exorte, ensine, com toda longanimidade e paciência. Isto é repreensão. Deus envia a palavra da repreensão para salvar, para trazer refrigério para a alma. Atos 3,19, a Bíblia diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha então os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quer dizer, arrependimento, conversão, para perdão dos pecados e refrigério. Atos 3, versículo 19. Deus, para trazer isso, Ele tem que trazer uma mensagem de repreensão. Muitas vezes os homens não gostam de ser repreendidos. O filho não gosta de ser repreendido. Às vezes o esposo não gosta de ser repreendido. A esposa não gosta. Mesmo a pessoa errada, ela já não gosta de ser repreendida. Quem dirá se ela tiver um pouquinho só de razão? Aí é que não aceitará mesmo. Mas a Bíblia diz que é assim que Deus trabalha. Por isso que para ser cristão verdadeiramente, se a pessoa, o indivíduo, não aceita a palavra da correção, da repreensão, dificilmente ele conseguirá permanecer na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é corretivo. Como diz a própria Bíblia, no livro aos Hebreus também, no capítulo de número 12, a Escritura fala com palavras muito claras, que Deus exorta, Hebreus 12, 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então a Bíblia diz aqui, no versículo 5 do capítulo 12 de Hebreus, que Deus repreende. O melhor que fazemos é não desmaiarmos, não nos queimarmos, não apelarmos com Deus. Porque muitas vezes os homens apelam com Deus, viram as costas e dizem, eu não aceito. A mesma coisa fez Caim, lá no livro de Gênesis. Caim, onde está Abel teu irmão? Não sei, Senhor, porventura sou eu guardador do meu irmão?
Caim, o sangue do teu irmão está clamando. Deus deu uma oportunidade. Deus lhe chamou para conversar, mas ele apelou com Deus e respondeu a Deus muito mal. Ouvintes, como que cada um de vós tem respondido à pregação da palavra? Como você tem recebido esse programa, que às vezes é até um tanto contundente, aí dentro da tua casa? Tens ouvido com bom grado? Ou tens desmaiado quando a correção vem? Porque aqui a Bíblia diz que o pai corrige o filho, que o Senhor corrige aquele a quem ama. Aqui a Bíblia diz: não desprezes a correção do Senhor. Mas vivemos em um dia onde não se pode corrigir. Olhe para os filhos, se corrigir os filhos, conselho tutelar neles. Os pais não podem pegar uma varinha, os pais não podem mais raiar com seus filhos. Os filhos podem fazer o que quiser, mas se o pai passar a mão numa varinha para ensiná-lo, para dar a ele o senso de limites, para que fique cravado, escrito naquele livro chamado Emoções, Consciência, Razões, que a criança, que o adolescente, o jovem tem dentro dele. Não se deve fazer isso. Se o pai fizer isso, ele vai preso, ele perde até mesmo a guarda dos seus filhos. São as leis loucas do nosso país. E assim como as leis vão ficando loucas e os pais vão perdendo o poder, a autoridade sobre os filhos, também a religião está ficando louca. Não se pode repreender. Não se pode pregar a Bíblia como ela está escrita. Não se pode dizer a uma mulher como ela deve se vestir para agradar a Deus. Não os estilistas, não os homens carnais, não o mundo. Eu estou falando agora de agradar a Deus, que deveria ser a nossa maior preocupação. Mas não se pode repreender, ensinar, exortar, doutrinar, porque senão desmaiarão. Hebreus 12:5. Não se pode repreender, corrigir, fazer o que diz Provérbios 22, versículo 16, fustigar com a vara. A palavra é como uma vara que fustiga também, que corrige o filho que está vivendo sem regras, sem limites, indisciplinadamente. Dá cada resposta aos pais e não pode dar uma varadinha, porque senão, olha lá que eles saem algemados de dentro da sua própria casa, e é eles que dão roupa, comida, água, teto e assim por diante. Estudos, suprem todas as necessidades. Então vem um governo, um estado e quer se apossar até mesmo da educação moral e religiosa dos seus filhos. A Bíblia disse que nós só nos converteremos pela repreensão. Converter é dar meia volta. Esses filhos só darão meia volta e voltarão para trás, abandonarão aquilo que estiverem fazendo errado se houver repreensão, conscientização dos pais, de quem é a maior autoridade sobre os filhos. É assim que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. Isso não é nenhum radicalismo, isso é coerência, isso é equilíbrio, isso é saúde psicológica, saúde emocional, isto é saúde espiritual para a alma, isso é saúde de valores. Está vendo por que a nossa geração é uma geração enferma de valores? Enferma emocionalmente, enferma de limites, enferma de regras. Uma geração completamente doente, doente de princípios. O certo é errado, o profano é santo, o santo é ridículo para este mundo. E se cumpriu o que dizia Rui Barbosa: o homem tem vergonha de ser honesto, vergonha de ter brilho e vergonha na cara, no rosto. Mas não se pode repreender, e então, não podendo repreender mais, não haverá mais conversões, mesmo para o Evangelho agora.
não haverá mais verdadeiras conversões nas igrejas, porque não há mais mensagens de verdadeiro quebrantamento e arrependimento. Não existe duras repreensões, e se repreender asperamente, duramente, como a Bíblia ensina, logo as pessoas dirão: não venho mais nessa igreja, não ouvirei mais esse programa, esse pastor feriu a nossa família, este pastor feriu os nossos filhos, este pastor tocou em nossa ferida. Não foi o que aconteceu quando João Batista estava pregando ali às margens do Rio Jordão, e desceu ali Herodes e Filipa, aquela mulher que havia sido mulher do seu irmão e agora era mulher dele. E João Batista olhou e disse: adúltero, não te é lícito possuir essa mulher. Você exterminou teu irmão para tomar a mulher dele. Ora, mas a Bíblia diz que aquela mulher ficou irada contra João Batista, e depois ela era mulher do rei, cheia de autoridade. Ela mandou cortar o pescoço do profeta, desmaiou diante da repreensão, não aceitou a correção. Talvez se tivessem se humilhado e chorado e tivessem dito: somos pecadores, precisamos da graça, ore por nós. Talvez se tivesse humilhado teria esperança, mas não, desmaiou, queimou. Não havendo a repreensão, não haverá conversão. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão. A repreensão vinda de Deus, ela traz conversão para aquele coração que aceita. A repreensão vindo dos pais para com os filhos, com amor. Não é espancar, queimar com cigarro, bater com mangueiras, com fios, com porretes, cabo de vassoura, puxar pelo cabelo, pontapé, beliscões, coque na cabeça. Isso não é correção, isso é espancar. Merece ser punido quem age e corrige filho assim. Nesse ponto de vista, estamos 100% de acordo com os direitos, com o conselho tutelar, os responsáveis pela área, mas a correção vinda com amor, a título de educar, preservar valor, a título de formar um caráter ali dentro daquela criança, porque caráter é adquirido, é construído, é formado. A conduta que ele terá, aquilo os pais estarão construindo aquilo ali dentro daquela criança. A repreensão trará um bom valor, um bom caráter, um bom princípio, uma boa conduta. Convertei-vos pela minha repreensão. Mas hoje não se pode repreender, não se pode pregar contra o pecado, porque senão esvazia a igreja. É melhor ficar com a igreja vazia, mas preservar a Bíblia. Ficar com a igreja vazia e, todavia, você ter verdadeiros convertidos. 5 convertidos verdadeiramente ou 500 que não aceitam a repreensão. É melhor os 5 convertidos, que ao serem repreendidos não desmaiarão, mas se humilharão perante Deus. Como aquele pródigo voltou e se humilhou perante Deus. Como Davi. Um dia ele até mesmo havia pecado, mas olhe para Davi. Quando o profeta disse para ele que havia um homem que tinha 500 ovelhas e, chegando convidados, tomou a única ovelha do vizinho para festejar com os convidados, Davi disse: ora, tal homem tem que morrer. Então o profeta disse a ele: esse homem é você. Você tem tantas mulheres aí no seu palácio, naquela era da poligamia, onde um rei tinha milhares de mulheres. Você tem tantas mulheres e tomou a mulher do teu soldado Urias. Então você tem que morrer. Quando o rei foi repreendido, ele pôs o seu rosto no chão. Por isso que a Bíblia diz: põe o teu rosto em pó, porque talvez haja esperança. O rei colocou o rosto no chão, se humilhou perante Deus, se converteu perante a repreensão. Quem se converte diante da repreensão é como Davi, homem muito amado, segundo o coração de Deus. Pode até ter errado, mas quando a repreensão chega, ele: ai de mim, tenha misericórdia, então eu devo morrer. Foi o que disse Davi. Sua sentença valeu para si mesmo, sua mensagem valeu para si mesmo. Convertei-vos pela minha repreensão. Mas o mundo não quer ser repreendido, e não querendo ser repreendido, isso significa que o mundo não se converterá a Cristo. Olhe para Nínive,
Jonas capítulo 1, Deus enviou Jonas ali e falou: vai e prega contra ela, não a favor dela. Ela está na moda, pregue contra ela. Ela está no carnaval, pregue contra ela. Ela está no adultério, pregue contra ela. Ela quem? Aquela atitude, aquela conduta, para ver se eles se arrependerão e se converterão perante a minha repreensão. Vai e pregue contra ela. Ela está envolvida, atolada, imergida até o pescoço com política, com o evangelho materialista, com o evangelho mundano. Ela já não prioriza mais o evangelho da salvação da alma, do reino dos céus. Levanta-te e pregue como um profeta contra ela, não te acovardes. Não foi o que a Bíblia diz no livro de Jonas capítulo 1? E Jonas teve medo de ir lá e repreender, porque Nínive era como essa era de Laodiceia. Nínive era como essas pessoas deste século 21, não suportam a repreensão. Olha lá que mandarão cortar a cabeça do profeta. Olha lá que mandarão prendê-lo quando ele condenar o pecado até as raízes. Nínive era uma cidade assim, e Jonas temeu ir ali e fugiu. Vocês conhecem a história. Fugiu de diante da face do Senhor para Tarsis, escondeu em um navio, desceu ao porão, foi dormir. Mas Deus havia mandado ele lá. E encurtando a história, a tempestade veio e Jonas foi lançado ao mar e um grande peixe o engoliu, até que depois de 3 dias ele foi vomitado nas praias. De onde? De Nínive, do lugar para onde Deus o havia mandado. Pode você dar tantas e tantas voltas, fugir e fugir o quanto você quiser. Um dia você parará exatamente aonde Deus te viu e Deus te quer. Se Deus te viu na palavra, servindo-o verdadeiramente, pode dar volta, vai à boate, vai aos bares, vai aos motéis, vá se prostituir, vá para onde você quiser, vá para os navios, vá para o porão do navio, vá para o ventre da baleia. Mas um dia destes você terá que ser, ainda que vomitado no lugar aonde Deus te viu. É assim que Deus trabalha. E então Jonas, vendo aquele milagre, e que o peixe o deixou aonde Deus primeiramente o havia mandado ir, Jonas saiu correndo e em 3 dias pregou para mais de 120 mil pessoas. Numa era que não tinha rádio, internet, redes sociais, programas de televisão, ele conseguiu atingir toda a cidade. E a notícia se espalhou que havia um profeta pregando que se aquela cidade não se convertesse, ela iria perecer no juízo de Deus. A notícia espalhou que um homem estava repreendendo o rei, a rainha, os capitães, os generais, os servos do rei e todas as ordens sociais que ali estavam. Correu-se o dito na cidade que havia um homem pregando o evangelho ali e condenando o pecado até as raízes e chamando o povo a se converter. Não é alisar banco de igreja. Não é encher envelope de dinheiro e enriquecer pastores e denominações. Mas havia um homem ali chamando o povo, repreendendo o povo dos seus caminhos tortuosos, repreendendo o povo a deixar seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de gesso, deuses que não são deuses, diz a Bíblia Sagrada. Havia um homem ali dizendo para eles que se eles não se arrependessem e não parassem com aquela prostituição, com aquela infidelidade, com aquela vida mundana, impura que eles estavam vivendo, blasfemando o bom nome de Deus, então Deus iria julgá-los. Jonas não pregou uma mensagem muito amigável. Venha e não sofras mais. Venha e receba fazendas e casas e carros e etc. Venha e nós tiraremos cisco nos seus ombros. Nada disso. Jonas pregou duramente uma mensagem de lágrima nos olhos, de arrancar o couro, de arrepiar os cabelos da cabeça, de fazer o povo dizer assim: realmente, se não consertarmos nossas vidas, estamos indo para o inferno e não haverá missa de 7º dia. Purgatório nada nos tirará do inferno se não nos arrependermos enquanto estamos ouvindo o evangelho. Oh, meus amados, prezados ouvintes, a mensagem da repreensão é a mensagem da conversão. Convertei-vos pela minha repreensão, é o que diz o Senhor. É isto que Ele está fazendo, te chamando à obediência, a não rejeitar os seus conselhos,
Provérbios 1, versículo 25, a Bíblia disse: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Não foi o que fizeram em Sodoma e Gomorra? Gênesis capítulo 19, depois você leia a tua Bíblia. Deus mandou 2 anjos lá e foram à casa de Ló, e aqueles anjos começaram a pregar e dizer que Sodoma iria ser queimada e que eles estavam tendo a sua única e última chance, oportunidade. Sabe-se lá que você não esteja tendo hoje tua última chance, oportunidade? Não deixe passar, não deixe escapar. A Bíblia diz em Provérbios 1, 25: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Foi o que fez Sodoma, não aceitou a repreensão, por isso foi queimada. Foi o que fez a mulher de Ló, não aceitou a repreensão e olhou para trás, por isso foi queimada. Foi o que fizeram aqueles israelitas no deserto, adoraram bezerro de ouro e casaram com moabitas, que eram adoradoras de ídolos e sacrificavam crianças no altar. Não ouviram a repreensão de Deus, que havia dito que com mãos fortes os tirou do Egito e que eles nunca mais deveriam voltar aos deuses pagãos. Mas não passou poucos anos, voltaram ao paganismo, voltaram a desejar o Egito, voltaram a ser murmuradores, murmuraram contra Deus, sua palavra, seu profeta, rejeitaram o conselho e morreram no deserto e não conseguiram chegar na terra de Canaã. E virou estátua de sal porque rejeitou a mensagem da repreensão, da conversão. Se afogaram nas águas do dilúvio porque rejeitaram a palavra da repreensão. As verdadeiras mensagens são repreensivas, são exortantes, são realmente mensagens corretivas. Isso faz bem não para teu ego, teu eu. Esta é a era do eu, do motivacional, do ego, do não me toque, do dodói. Mas as mensagens de Deus podem fazer mal para o teu emocional, para a tua carne, mas te garanto uma coisa: fará muito bem para a tua alma. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos diz que eles não aceitaram a instrução, a palavra do entendimento, por isso pereceram nas águas do dilúvio. Não aceitaram a palavra da justiça de Noé, por isso pereceram nas águas do dilúvio. Não aceitaram as palavras de juízo que foram proferidas contra Sodoma, dizendo que ela iria queimar, porque estava muito mundana, muito violenta, muito perversa, e não aceitando a palavra da justiça, a palavra do entendimento, a palavra da repreensão que produz conversão. Eles pereceram, alguns no fogo, outros no Mar Vermelho, outros no deserto. Bem-aventurado foi Nínive, que quando Jonas pregou ali, a cidade de Nínive se arrependeu e alcançou graça, e Deus não os destruiu. Bem-aventurados são todos quanto aceitam a palavra da repreensão, aceitam a palavra que realmente traz conversão, como aquela que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Quando Pedro olhou para aquela multidão que havia crucificado a Jesus Cristo, e Pedro não disse assim para eles: não tem problema. Não foi isso que Pedro disse. Pedro olhou para eles e disse para eles assim: fique sabendo toda a casa de Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, ele era o próprio Deus. Vocês mataram Deus, rejeitaram Deus, cuspiram em Deus, arrancaram a barba de Deus. Não é o que essa geração está fazendo? Com seus programas perniciosos, com suas doutrinas estranhas. Não é o que essa geração está fazendo? Com a aprovação de leis absurdas, que pisam na Bíblia, que reduz a Bíblia e a Deus a nada, como essa geração tem tentado fazer, reduzir a Deus a nada, comparando-o às mais baixas criaturas. Esta geração, esta era, não tem aceitado a repreensão, como os fariseus dos dias de Jesus não aceitaram a mensagem da repreensão. Lucas 7, versículo 30, mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele.
A Bíblia diz aqui no livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 30, que os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus e não desceram para ser batizados nas águas por João Batista. Não se humilharam, não aceitaram a mensagem da repreensão que traz conversão. E conversão é o que apaga pecado, é o que dá paz na alma. Conversão é o que faz o homem descer às águas, conforme está escrito em Atos 2, capítulo 38, e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Pedro diz para aqueles que ele repreendeu no dia de Pentecostes: arrependei-vos, pois, cada um de vós, e sede batizados no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quase 3.000 almas no dia de Pentecostes aceitaram a mensagem da repreensão e por isso eles conseguiram alcançar salvação. Quase 120.000 almas nos dias de Jonas aceitaram a mensagem da repreensão e se converteram e por isso se escaparam do julgamento. Ló e as 2 filhas, somente os 3, dentro da moderna Sodoma e Gomorra, populosa e próspera materialmente Sodoma e Gomorra, só 3 pessoas aceitaram a mensagem da repreensão, se converteram e escaparam do fogo que caiu dentro de Sodoma. Meu amigo ouvinte, aceite a mensagem da repreensão, aceite a mensagem da conversão e venha pedir o seu batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, e escapa dos juízos de Deus que estão para ser derramados nessa terra. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe em mais um programa. Amém. O mundo está em confusão, é guerra em todo lugar. Um sinal que a qualquer momento tudo pode acabar. É um reclamando daqui, é outro reclamando de lá. É cada um querendo ser o primeiro, sem saber aonde vão chegar. Mas o crente não está preocupado, ele sabe aonde é o seu lugar. Poderoso é quem prometeu e ele vem nos buscar. É Jesus, o Filho de Deus, que nas nuvens vai aparecer, pra buscar todos os que são seus, pra com ele eternamente viver. Pode o mundo virar pelo avesso, eu não me aborreço, nem vou me abalar. Não estou preocupado com a terra, estou ligado no céu, é lá meu lugar. Pode o mundo virar pelo avesso, eu não me aborreço, nem vou me abalar. Não estou preocupado com a terra, estou ligado no céu, é lá meu lugar. Muitas vezes sou tentado a deixar de levar minha cruz, mas como posso deixar se a vida só existe em Jesus? É um perseguindo daqui, é outro perseguindo de lá, mas tudo isso é pra se cumprir o que na Bíblia escrito está. Tu sabes que aqui neste mundo aflições nunca vão faltar, e pra vencer é preciso ter fé e nunca desanimar. É só pensar nas ruas de ouro, na cidade onde vamos morar. É lá que está o nosso tesouro, então por que se desesperar? Pode o mundo virar pelo avesso, eu não me aborreço, nem vou me abalar. Não estou preocupado com a terra, estou ligado no céu, é lá meu lugar. Pode o mundo virar pelo avesso, eu não me aborreço,